Durante décadas, ir ao cinema era um evento. Hoje, muita gente prefere ficar em casa maratonando uma série. Mas será que o cinema morreu mesmo? Ou será que ele foi substituído? Porque se tem uma coisa que mudou completamente o entretenimento nos últimos anos, foram as séries. Oi, rapaziada, tranquilo? Eu sou o Thales e sejam bem-vindos aos History Nerd. Aqui a gente fala tudo sobre cultura pop e como ela funciona. Então, se você quer saber como que é feito filmes ou como que é tudo isso, se inscreva no canal aí, deixa seu like, seu comentário, envie esse vídeo para outros amigos e me ajuda aí a crescer esse canal, porque aqui é qualidade e a gente sempre vai melhorar. E hoje a gente vai entender de verdade por que as séries dominaram o entretenimento e deixaram os cinemas para trás. O cinema era um ritual. Antigamente, ir ao cinema, vocês sabiam que não era só assistir um filme, era um ritual. Vocês combinavam com os amigos, compravam o ingresso e iam sentar na sala escura e vivia aquela história que aparecia no telão por 2 horas. O cinema era um lugar que grandes histórias aconteciam. A gente conhece muito bem os filmes que rolavam. Mas aí tudo mudou. O hábito das pessoas mudou. E hoje nós vivemos num mundo de atenção curta. TikTok, Shorts, Reels, tudo rápido, imediato, sem esperar. E o cinema acabou tentando vender a mesma experiência de antes. Porém, o público mudou completamente. Enquanto isso, as séries fizeram o oposto, né? Foram mais inteligentes. Porque as séries venceram. As séries entenderam 3 coisas que o cinema ignorou. O primeiro é meio óbvio: tempo. Uma série não precisa resolver todo o seu drama, todo o seu trâmite em 2 horas. Ela constrói pensamentos, vínculos com o espectador, né? Quem está assistindo. Você não precisa ficar ali algumas horas sentado assistindo e depois esquecer. Ela vai te criando uma história ao longo de um período muito maior. Então você consegue aprender mais sobre os personagens. Não é tão corrido assim, então é mais interessante. Continuidade. Quando você termina um episódio, já tem outro pra você assistir. Não é igual o filme que você tem que esperar 1, 2, 3 anos. Igual o Avatar do James Cameron, que em 2009 saiu um, e lá em 2021, eu acho, 22 saiu. Então assim, foram 11 anos, 12, 13 anos depois, cara, pra você ver o segundo da continuação, né? Tudo bem que o 3 já saiu nesse momento que eu tô gravando o vídeo, então foi muito mais rápido. Porém, né, já tinham construído tudo. Mas, pô, imagina quem criou expectativa lá, igual eu gostei muito do 1 e já esperar o 2, então demorou bastante. E é exatamente aí que o cinema começou a perder. Conforto. Você assiste de onde quiser, como quiser, do jeito que quiser. Então você pode ficar em casa, tranquilo, assistindo a série, pausar, ir no banheiro, comer alguma coisa, ficar tranquilo, não tem mais aquela correria e é sair da sua casa, ir até um shopping, ou um cinema de rua. Eu acho que hoje não existe mais, todos os cinemas estão dentro de shopping, né? Acho que só lá fora, nos Estados Unidos ou alguns países da Europa, você vai encontrar cinemas que são de ruas ainda. Mas a maioria é dentro do cinema, do shopping, então você tem que sair da sua cidade ou do seu bairro, se não tiver, ir de carro ou transporte público, chegar lá. Ainda tem alguns que demoram para você poder entrar na sala, pessoas falando, né? Essa é a parte que mais me exclui de ir ao cinema. Hoje em dia, não consigo mais ir por causa disso. Você chega lá, uma bagunça, gente falando alto, toda hora alguém levantando e, pô, criança chorando. Então, tipo, isso me desanimou muito aí ao cinema. Eu fui assistir, né, Harry Potter lá, o 3... Prisioneiro de Azkaban, né, que botaram no cinema, e cara, pior experiência, porque toda hora alguém levantava, a criança gritando, aí batiam na cadeira, então foi uma experiência muito ruim, e eu acredito que esse é um dos pontos que tá matando o cinema hoje em dia. E um outro ponto é a bilheteria. Mano, a bilheteria aqui, por exemplo, no Brasil é muito cara, os preços são absurdos. Aqui na minha cidade, uma inteira é quase R$40, cara, pra você ver um filmezinho. A meia é 20 e pouco, 25, mas pensa que você tem uma família grande, tem filhos, é muito caro, mano, pra você ter uma experiência de ir ao cinema. Eu lembro que eu já fui ao cinema pagando R$5 no ingresso e R$3 na pipoca grande, cara. Então, tipo, mudou muitas coisas e aí é exatamente isso que está acontecendo. O preço está muito caro da bilheteria, da pipoca, do refrigerante, tudo muito caro, então isso acaba jogando a gente querendo ficar em casa. Então, por exemplo, eu não fui pro cinema assistir o Quarteto Fantástico, eu esperei chegar no stream e assistir, mano, em casa, tranquilo, na paz, não precisei correr atrás disso. Então, muitas das vezes acontece isso porque, pô, você não quer lá gastar um dinheiro. Tudo bem que a experiência de o cinema, o telão, o som é absurda. Existem filmes, por exemplo, o Doomsday, né? Tá vindo dos Vingadores, obviamente eu vou no cinema assistir. O Homem-Aranha também, obviamente eu vou no cinema assistir. O erro de Hollywood. Hollywood respondeu da pior forma possível. Em vez de inovar, criar algo novo, eles continuaram apostando em franquias infinitas que nunca acabam. Remakes e continuações sem alma. Transformaram filmes em apenas episódios longos. Porém, sem o tempo que as séries têm para desenvolver as histórias.
O resultado? Filmes esquecíveis, experiências rasas e um público cada vez menos interessado. O cinema morreu? Não, calma. O cinema não morreu, ele ainda tá lá. Porém, você sabe que ele deixou de ser o centro do entretenimento. E hoje ele só funciona quando ele vira evento. Igual foi o Homem-Aranha com os 3 Homem-Aranhas. Então, se for algo muito grande assim, igual a Vingadores Doomsday, né, o novo filme do Homem-Aranha e alguns outros aí, igual o Avatar ali, que vendeu bastante bilheteria, Oppenheimer, né? Teve o filme da Barbie também. Então, tipo assim, quando for algo muito grande, aí ele volta a brilhar. Então, o cinema precisa de filmes grandes, experiências visuais incríveis, algo que justifica sair de casa. Enquanto isso, as séries dominam o dia a dia das pessoas. Você senta no seu sofá, liga numa Netflix ou liga um IPTV da vida e você fica ali procurando uma série que te interessa, um modelo bacana e você fica assistindo ali tranquilo. Então, se você parar pra perceber, você paga R$20, R$40, ou se você tem vários planos de streamer por mês, você vai pagar cerca de R$100 e poucos e no ano inteiro você não pagou isso de bilheteria. Então você pode notar que é absurdo, mano, como as séries, os filmes em casa engoliram, os streams engoliram a experiência de ir ao cinema. Tudo bem que você ir ao cinema é maravilhoso, é muito legal, mas como tem toda essa advertência, às vezes você vai lá ver um filme igual o do Avatar de novo, o 3, são 3 horas e poucas de filme, mano, e porra, ar-condicionado, você leva um refrigerante, dá vontade de ir no banheiro, né, dar uma urinada, então vale a pena você ir ao cinema, sim, não pode, né, eu espero que o cinema nunca acabe, porém vale a pena você ficar mais em casa e assistir, né. Mas a real é que as séries não mataram o cinema. O cinema por si só se matou. Tudo bem que lembramos da pandemia. O cinema antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia foi outra coisa. E a pandemia acabou matando, né, porque a gente não podia frequentar lá, então as rendas diminuíram, eles tiveram que aumentar os preços para conseguir suprir pagamento de funcionário, estrutura e tudo isso. Imaginaram quanto que é um aluguel de um cinema, né? É gigante, são várias salas, então imagina um aluguel do cinema, né, ali naquele shopping. Porém, o cinema se matou quando ele parou de entender o próprio público. E enquanto ele não se reinventar, as séries vão continuar vencendo. Agora eu quero saber de você. Você prefere ir ao cinema ou maratonar uma série em casa? Óbvio que eu sei que, pô, imagina passar uma série no cinema. Meu irmão, imagina, você tem que ficar lá 8, 9, 10 horas pra assistir uma série inteira. Absurdo. Mas a minha comparação é as séries, os streams acabaram engolindo o cinema. Comente aí, vamos trocar uma ideia. Você curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal, porque aqui a gente entende como a cultura pop funciona.